A paz do Senhor, amados e amadas, estamos iniciando mais um momento doutrinário e nós iremos falar sobre Corinto, uma igreja dividida. E desta feita nós iremos falar sobre os 4 grupos na igreja de Coríntios. O texto bíblico como base para nós está escrito em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 até o versículo de número 12. Em que diz a seguinte expressão: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contenda entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Amados, a igreja de Corinto estava se fragmentando em 4 grupos partidários, e essas divergências ocorreram por causa da diversidade ideológica daqueles irmãos, e isso gerou contenda no corpo de Cristo. Em termos práticos, essas facções podem ser denominadas da seguinte forma. São 4 grupos. O primeiro grupo que eu quero frisar aqui é justamente o grupo os liberais, os liderais. Ou seja, esses eram seguidores de Cristo, ou melhor, seguidores de Paulo. São os que enxergam o pecado em tudo, em detrimento do Evangelho da Graça pregado por Paulo. Estes são conhecidos como os crentes mundanos. Você pode ver isso em Romanos capítulo 6, versículo 1 até o versículo de número 14. O segundo grupo era chamado os racionais. Eram os seguidores de Apolo. São aqueles que se consideram os mais intelectuais dentro da igreja e têm o costume de alegorizar a escritura misturado com filosofias humanas. Estes são conhecidos como os crentes donos da razão. Você pode conferir isso em 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 18 até o versículo de número 23. O terceiro grupo eram chamados de os legalistas, que eram os seguidores de Pedro. São os que enxergam o pecado em tudo. Entretanto, enfatizam mais a aparência do que o próprio caráter. Esses são conhecidos como os santarrões. E você pode conferir isso em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 3 até o versículo de número 5 e também em Gálatas capítulo 2, versículo 11 até o versículo 14. E o quarto e último grupo era chamado os exclusivistas. Eram os seguidores de Cristo. Este partido pode ser considerado o mais perigoso, porque os seus seguidores não têm real compromisso com a igreja. E você pode conferir isso em Hebreus capítulo 10, versículo de número 25. Eles não obedecem ao pastor, nem ao líder, nem a homem algum. Esses são conhecidos como os crentes que dizem obedecer somente a Deus e não aos homens. Então, queridos, esses são os 4 grupos que estavam dentro da igreja de Coríntios. Agora, todavia, são desobedientes às Escrituras Sagradas, pois desprezam as autoridades terrenas e eclesiásticas constituídas por Deus. Partidarismo só gera conflitos e divisões, e isso não se aplica à igreja de Cristo, pois a mesma não foi chamada para dissensão, e sim para santidade e comunhão. Você vê isso em 1 Coríntios capítulo 1 e o versículo de número 9. O termo dissensão no grego chama-se crismata, que significa rasgo num vestido. Este é o problema tão sério que denota a ideia de rasgar a comunhão da igreja. Contudo,
é importante considerar que essa divisão na igreja de Corinto não foi causada pela liderança, pois Paulo e os outros líderes tinham a mente de Cristo e nunca tiveram a intenção de dividir a igreja, mas foi causada pelos membros daquela igreja que ainda pensavam e agiam como carnais. Portanto, o caminho para se evitar disputas e rivalidades dentro da igreja é a comunhão, conforme está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 42 até o versículo de número 47. Então, que Deus continue vos abençoando e que não haja contenda entre nós, e sim comunhão para a glória do nome de Jesus.